A paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiro eu quero dar uma ótima tarde, desejar uma ótima tarde abençoada a cada um ouvinte. Se encontra aí presente aí no YouTube aí, online aí. Eu quero largar uma palavra para você nessa tarde. Nós vamos falar um pouquinho da conversão de Saulo no caminho de Damasco. É uma passagem muito conhecida na Bíblia, que é de suma importância para aqueles que se encontram perdidos no mundo, se encontram sem uma solução, se encontra naquele momento difícil. Acho que Deus esqueceu eles, mas vamos ler esse texto para nós aprender um pouquinho dessa palavra. Pelo título está dizendo assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz e lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse ao Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei como deves padecer pelo meu nome. Aqui, irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Que nós podemos ver que Saulo, ele era um homem muito sábio, ele era um fariseu, um homem estudado naquela época. Ele estudou nas melhores escolas naquela época. Então, Saulo conhecia muito os costumes ali dos judeus, judaicos, né?
Só que, irmão, o pior ali é que esse Saulo ali, nós podemos falar, não conhecia Jesus, nunca, ele não ouvia falar de Jesus ainda. E para ele ali, aqueles, o que os povos ali de Jerusalém falava ali, o pessoal ali da igreja ali, aquilo era um afronto para ele, né? E ali ele mandava, ele tinha autoridade ali para mandar os exércitos dele ali pegar aquelas pessoas ali que adoravam, falavam no nome de Jesus, ele tinha ali autoridade ali para mandar pradejar. Mas só, irmãos, há coisas vai indo, ela aperta, né? Vai indo, ela fica complicada e não tem mais saída. Saulo, o que Saulo fazia? Saulo, ele pedia carta ali para Damasco, né, e para sinagogas, a fim ali de fazer o mal ali, o povo de Deus, né? Ele estava ali respirando ameaça, né, e morte contra ali o discípulo, o povo do Senhor, né? E mexer com o povo do Senhor, irmão, pessoal, é perda de tempo, né? Porque Deus, ele protege, né? A Bíblia fala que nós somos como a menina dos olhos de Deus, né? Davi era como a menina dos olhos de Deus, nós somos também. E Deus, ele guarda nós a todo tempo. Então tudo que vem atrapalhar a obra dele, ele trata mesmo, ele trata com a pessoa. E Saulo, ele passou ali caçando ali carta ali pelo sacerdote ali para fazer o mal ao povo de Deus, né? Só que nós podemos ver que mais para frente Deus tinha um plano maravilhoso para Saulo. Deus ali, ele tinha algo a completar no coração de Saulo. E Deus está falando assim, tem coisa para a tua vida também, para você que está vendo essa mensagem nessa tarde. Deus tem grande obra para a tua vida, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo no mundo, porque se você abrir seu coração para Deus e chegar até Ele, Deus, ele está pronto a receber a cada um de vocês. Deus, ele não faz acepção de ninguém. E Deus ali, ele deu um trato ali na vida de Saulo, né? Então Saulo ali, ele teve que, Deus mostrar que ele é o Todo-Poderoso, né? Que ninguém consegue vencer ele. Jesus, ele ali no caminho para Damasco, Saulo ela ia ali preparado ali para cercar o povo de Deus ali. Nós podemos ver ali que um grande esplendor ele aparece naquele caminho. E Saulo ali, ele cai quase morto pro chão, né? Ele cai cego ali. Aquela luz forte, o esplendor de Deus sobre a vida de Saulo. E Saulo, eu penso assim que Saulo, ele não entendia o que está acontecendo com ele ali, irmãos. Que muitas vezes o trabalhar de Deus é bem diferente de nossas vidas, não é aquilo que nós imaginamos. Deus tem planos diferentes. Deus, ele tem algo a fazer nas nossas vidas, né? Muitas vezes é necessário Deus dar um alavanca para nós aprender, né? A respeitar Ele, né? Para permanecer no caminho dele, porque Deus, ele tem grandes obras para fazer em nossas vidas. Então nós podemos ver aqui, está dizendo assim, e caindo em terra ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues?
Então Deus falou com Saulo naquele caminho, né? E falando, por que, Saulo? Por que você me persegue? Igual eu falei, Saulo, ele não conhecia Jesus, né? Ele estava ali numa religião dos fariseus ali, porque os fariseus, tudo dele era contrário do povo dos judeus ali, do povo de Deus. Eles achavam que ele era o melhor, né? Mas só olhar por dentro, meio Deus, ele estava tudo podre, porque nós temos que ser limpos, começar a limpar nós de dentro para fora, né? E nós podemos ver que o versículo 5 está dizendo assim, e ele disse, quem é, Senhor? Ele perguntou, né? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, irmão, duros é recalcitrar, né, com o povo de Deus, né, irmãos? Que o povo de Deus, ele é separado, né? Então, tudo que tenta derrubar o povo de Deus não permanece. Tudo cai por terra em nome de Jesus. Deus está falando assim que está caindo por terra sua vida, toda ameaça do maligno, está caindo por terra todas as obras das trevas da tua vida. Recebe em nome de Jesus essa palavra profética. E podemos ver aqui o 6 dizendo, e ele tremendo e atônito diz, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então o Saulo aqui já começou aqui a mudar o seu coração, né? Aquele Saulo lá atrás que era perseguidor, aquele Saulo que era contra o povo de Deus, o coração do Saulo aqui já estava mudado, né? Ele sentiu a presença do Senhor ali, ele sentiu ali que era algo sobrenatural sobre a vida dele que estava acontecendo. E Deus tem bênção para você, Deus tem algo sobrenatural para completar na tua vida e Deus tem promessas. E os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então ali, quem ouviu a voz ali era só Saulo, né? Tem momento que Deus, ele fala conosco em silêncio, né? Igual aqui, só Saulo ouviu ali o que Deus tinha apresentar para ele. Nós podemos ver aqui, mais à frente, e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos e não via ninguém, guiando pela mão conduziram a Damasco. Então Saulo ficou completamente cego, né? A glória, o esplendor foi tão grande ali, irmão, que Saulo ficou cego. A Bíblia fala que ele ficou 3 dias. A Bíblia fala que 3 dias Saulo não comeu nem bebeu água. Então aí ele teve uma intimidade com o Senhor tão forte nesses 3 dias, que Deus estava preparando Saulo para fazer a obra dele. Igual ele tem te preparado, né? Ele tem te usado aí também. Isso é a obra de Deus, né? Deus, ele nos prepara a cada dia, né? Ele não para fazer a obra dele.
E o 10 está dizendo assim: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, disse o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O 11: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha que maravilhoso, né, irmãos? Como Deus mostra o teu servo, o profeta, né? Como Deus, ele é maravilhoso, ele usa muitas vezes pessoa para nos abençoar, né? Ele usa muitas vezes pessoa para nos ajudar a sair do abismo que nós encontramos, né? Que tem momentos de abismo que nós passamos é só pela ajuda dos irmãos. E Ananias, que sabendo que ele era um homem perigoso, né? Ananias ficou meio com medo, mas a Bíblia fala que o versículo 13 vai falar assim que e respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito ao teu santo em Jerusalém. Então, irmãos, muitas vezes nós não podemos olhar dificuldade, não podemos olhar qual a caminhada é difícil, né? E nós temos que fazer o que Deus manda. Que aquilo ali era uma alma, Deus estava resgatando ali uma alma que estava perdida, que estava sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer o que era Jesus. Nós podemos ver aqui que aleluias, glória a Deus. E Saulo ali orando ali, ele viu que Ananias entrava e sobre ele, e punha a mão sobre ele, para que tornasse a ver. Muitas vezes, irmãos, é necessário nós tornar a enxergar de novo, né? Muitas vezes nós ficamos muito cegos. Nós ficamos cegos na presença do Senhor, cegos espiritualmente, né? Então é necessário as pessoas, Deus usar servo para abrir nossas visões de volta, nossas visões espirituais. Que o inimigo muitas vezes cega-nos, ele para não enxergar a palavra. Eu posso ver aqui e aleluias. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes. Do sacerdote para prender a todos os que invocam o teu nome. Então aqui Saulo tinha esse poder, né, que o sacerdote dava a eles, né? Que nós podemos ver que os judeus, ele rejeitava Jesus, né? Então ele era contra o nosso Salvador, mas mesmo assim Jesus, com a tua misericórdia, ele não deixou que nada, o ódio, nada, mal no teu coração entrasse. Jesus, ele foi humilhado e ele espera que os judeus ele convertem. A Bíblia fala que nos finais do tempo todos
os judeus, quando Jesus aparecer na nuvem, aí eles vão reconhecer Jesus como Messias, porque os judeus não reconhecem Jesus, que eles achavam que Jesus ia vir na terra para estabelecer aqui esse reino, né, que é na terra, que era ser um rei que ia governar na terra na época deles lá, mas isso, irmão, isso aí é para o futuro, isso aí é no milênio que Jesus ele vai reinar sobre a terra 1000 anos. E a Bíblia falar que o de 100 anos ali, ele vão ser considerados como jovem, né? A pessoa de 100 anos vai viver muito. E a Bíblia falar que o diabo vai ser preso nesse tempo aí, que o leão vai brincar com a criança, a cobra brincar com as pessoas e não vai acontecer nada, não vai picar nada as pessoas. Vai haver uma calma tão grande. Aí, e nós podemos ver aqui que o 15 para acabar aqui disse: porém o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus está falando assim, que você é vaso escolhido para Ele. Não importa a dificuldade, não importa o que você passou, o que você está passando no mundo aqui. A Bíblia fala que Deus, quando a pessoa converte o coração, quando a pessoa cria que Ele é o Senhor, a Bíblia fala que Ele esquece tudo aquilo que você cometeu lá no passado. Ele tudo é julgado no mar do esquecimento. Então Deus está convidando você também a fazer parte, ser seguidor dele, fazer parte dele na casa dele, da igreja. Não importa qual religião, mas que você procura uma igreja, procura para servir o Senhor, porque a Bíblia fala que Jesus é maravilhoso, Ele está todo tempo a perdoar os pecados. Basta abrir o coração para Ele e falar para Ele o que você necessita, o que você está necessitando nessa tarde. Apresenta para Deus, apresenta para Jesus o que você quer que Ele faça na sua vida, o que Ele muda. E nós podemos ver que Saulo foi um grande missionário, né? Depois dessa conversão, ele estudou bastante tempo, aprendendo ali da palavra do Senhor. Ele formou muitas igrejas. Então, irmão, e Saulo ele foi muito chicoteado, né? Isso aí Jesus falou para ele ver como é complicado, sofrer, né? Sofrer pelo amor de Jesus Cristo, né? Só que esse sofrimento, ele nos leva a nós uma vida próspera, uma vida de vitória, né? Porque a Bíblia fala que quando Paulo, quanto mais ele apanhava, mais Paulo crescia na presença do Senhor, né? Mais Paulo era fortalecido pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí, irmão. Não importa o que as pessoas falam, não importa as calúnias. Vocês oram para essa pessoa, para Deus mudar o estado desse também. Deus fazer obras na vida dele. Amém? Cada um fica na paz do Senhor, tenha uma ótima tarde, também uma ótima noite. Está quase chegando a noite. Fica com Deus na paz do Senhor Jesus. Amém?
o vídeo não ficou muito bom não, porque o meu celular, ele, a câmera dele não é muito boa não, a resolução, então ficou meio, tipo, negociando a tela aí.